Boa tarde, pessoal. Bom, meu nome é Thiago Matos, eu sou advogado sanitarista, também sou conselheiro de advocacy de algumas organizações, ativista na área de saúde, e também há alguns anos criei um podcast chamado Idealismo Prático, onde eu procuro, desabafar um pouco das minhas angústias em relação ao funcionamento e fragilidades das políticas públicas de saúde. Hoje eu tenho o grande prazer, o privilégio de poder moderar uma mesa que talvez seja uma das discussões mais importantes que a gente tem e que mais impacto pode trazer para a vida do paciente. Depois, a atenção básica. Como que é o acesso do paciente à rede de atenção oncológica no SUS? A gente sabe que depois que o paciente recebe um diagnóstico, o tempo, ele realmente grita e até uma questão humanitária fazer com que o paciente chegue rápido ao serviço de saúde onde ele vai ser atendido e que ele comece logo o seu tratamento. E a ideia desse painel é juntar pessoas que estão à frente de instituições que fazem a regulação dessa assistência, Quando a pessoa recebe um diagnóstico de câncer, ele vai para um centro habilitado, e também pessoas que trabalham nesses centros habilitados, seja como gestor ou como médicos. Então, a ideia é a gente discutir os principais desafios e refletir, não só refletir, mas também propor ideias aqui de como é que a gente pode melhorar e acelerar esse processo, essa jornada do paciente. Eu vou apresentar aqui os nossos painelistas e vou pedir, à medida que eu for apresentando, para que vocês deem uma salva de palmas para eles e que eles já subam aqui para a mesa. Então, primeiro que eu gostaria de chamar o palco é o Gustavo Lopes. Gustavo, por favor. Gustavo é responsável técnico e médico assistente do Hospital Regional do Câncer da Santa Casa de Passos e, desde 2025, integra o Grupo de Trabalho de Acesso ao Tratamento Oncológico do Movimento TJCC. Também gostaria de anunciar, ela está online, ela não está aqui presente, a Karina Calife, que é médica da Universidade de Pernambuco, mestre e doutora em Medicina Preventiva pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e atuou em cargos de coordenação na área de saúde em municípios e no estado de São Paulo. Peço uma salva de palmas para a Karina. Também gostaria de chamar a querida Paula Torres. A Paula é médica oncohematologista e escritora, presidente do Instituto Roda da Vida e professora de medicina da UFC. Obrigado, Paola. Também online, Alberto Fiuza, que é diretor administrativo do Instituto do Câncer do Ceará, com 15 anos de atuação na saúde. Ele coordena projetos de assistência, pesquisa e formação, unindo regulação e sustentabilidade para fortalecer a oncologia na região. O Alberto, eu tive o prazer também de conhecê-lo há alguns anos, ele é um cara que pensa muito em processos. Eu acho que esse pensamento dele também vai trazer muitas reflexões na gente. Uma salva de palmas, por favor, para o Alberto, que está online. E, por fim, Sônia Freire, que é coordenadora do Grupo Condutor Bipartite e Doenças Crônicas da Secretaria Estadual de Saúde desde 2013 e da Rede Hebe Camargo de Combate ao Câncer desde 2022. Mestre em Saúde Pública pela USP, com foco em doenças crônicas. A Sônia é a grande responsável por resolver todos os problemas. Em resumo, está aqui dirigir a sua responsabilidade. Bom, eu vou, falando em você, Sônia, já queria te chamar aqui ao palco, porque você tem uma apresentação para fazer, depois a Karina também vai ter uma apresentação, e aí a gente segue para uma rodada aí de conversas com todos os nossos participantes. Então, Sônia, fica à vontade, se você quiser vir aqui. Bem, boa tarde a todos. Queria agradecer o convite, é uma honra estar participando aqui do 12º TJCC. O Thiago já me apresentou, eu coordeno a Rede Hebe Camargo aqui no estado de São Paulo e o Grupo de Doenças Crônicas. Então, vamos lá? Quando a gente fala no estado de São Paulo, a gente fala num estado grande, com 18 macro-regiões, 63 regiões de saúde, 645 municípios, mais de 5.000 unidades básicas de saúde. Tá? Quando a gente fala na alta complexidade no estado de São Paulo, então, falando em termos de serviço de
CACOM, UNACOM e Hospital de Cirurgia, hoje são 86 serviços aí, lembrando que metade dos nossos serviços oncológicos estão na gestão dos municípios e metade na gestão do Estado, mas mesmo estando na gestão dos municípios, eles são referências para as regiões. Em termos de normativas, né, o que a gente já tem, já são conhecidas, eu quero destacar, porque o foco é a atenção básica, então, o protocolo de alta suspeição em oncologia, que no Estado de São Paulo ele vigora desde 2021, né, que é a CIB 53, e que foi atualizado recentemente, agora em outubro do ano passado, que é a CIB 138. Assim como a gente tem um protocolo de acesso, né, que conversa com o protocolo de alta suspeição, que também vem lá desde 2022, também foi atualizado agora, recentemente. O protocolo de alta suspeição, né, é o nosso documento principal aí, e que a gente fala que é aquele que deveria estar na mão, né, da pessoa que fica lá na ponta, né, do médico que está na unidade básica de saúde. Tá? Então, ele tem como objetivo aí, principalmente o encaminhamento oportuno, olhar para a nossa oferta regional. Então, o que eu tenho na minha região de oferta diagnóstica, qual é a minha pactuação, qual é a minha fila, quais são os sinais e sintomas prioritários para a gente pensar no câncer, né? De que forma a gente regula o acesso, né, para esses pacientes, e pensando, claro, no cumprimento aí da lei dos 30 e dos 60 dias. Tá? Esse protocolo ele traz uma série de critérios clínicos assistenciais, né? E a gente fala assim, o profissional lá da atenção básica, a gente fala em atenção básica, que na verdade não é básica, né? Ela é extremamente complexa, né? Porque ela tem que dar conta do hipertenso, do diabético, da doença de pele, da tuberculose, né? Do Covid e da vacinação e da suspeita de câncer. Tá? Então, a gente precisa que esse profissional, né, seja valorizado e a gente precisa capacitar esses profissionais. Então, divulgar o protocolo e capacitar é fundamental. Então, se a gente quer mudar esse jogo de diagnóstico precoce, né, que é o grande gargalo para todo mundo, a gente tem que fazer com que esse profissional da atenção básica tenha esse olhar. No uso para o planejamento, o gestor tem que estar envolvido, né? Então, nós que trabalhamos na gestão, né, temos esse papel. E o gestor do município, o secretário lá do município, tem que estar envolvido também, tem que saber do protocolo e tem que ter uma priorização dentro do seu município para essa suspeita de câncer. O outro protocolo, que é o protocolo de acesso, ele tem que conversar com o de alta suspeição. Então, os dois protocolos, né, o que eu tenho na suspeita, eu tenho que estar identificado no acesso, de que forma eu vou acessar o meu CACOM e o UNACOM frente a uma suspeita. Tá? Então, no protocolo de acesso no Estado de São Paulo, eu tenho pessoas que acessam ou na suspeita, e que vai fazer o diagnóstico no CACOM ou no UNACOM, ou depois da confirmação diagnóstica. Né? Então, só como exemplo, para o câncer de mama, uma mulher com mamografia BIRADS 4, 5 ou 6, ela vai entrar direto no CACOM ou UNACOM para elucidação diagnóstica. Tá? Esse protocolo de acesso, ele tem algumas partes, né? Então, uma regulação ambulatorial, que eu acabei de falar, uma regulação de urgência, que é interhospitalar, e para as urgências, principalmente em relação a leucemias agudas. Então, ele tem 2 capítulos. Então, só como exemplo, né, eu coloquei aqui, do lado, o que é alta suspeição e como que está no protocolo de acesso. Então, de que forma uma mulher que tenha uma mamografia alterada vai acessar o acesso? Se ela chega na unidade com um nódulo suspeito, eu não vou encaminhar ela para mamografia e ultrassom, eu vou pedir uma biópsia direto, né? Então, o
professor Ruiz fala muito isso, que às vezes o câncer de mama hoje ele está visível, né? A mulher abre a blusa e você já vê que é um câncer, né? Para a gente ver como a gente não está pensando de forma precoce aí no câncer, né? Uma suspeita de câncer ginecológico, né? Câncer de ovário, o paciente não vai entrar com o diagnóstico confirmado, ele vai entrar com uma imagem suspeita. Então, esses dois protocolos, eles se conversam. Falando na atenção básica, então, usando um pouco o foco, que seria o rastreamento, né? Então, rastreamento de câncer de mama e rastreamento de câncer de colo de útero. Nós estamos com um projeto bem interessante em desenvolvimento, aí, em parceria com a FOSP, a Fundação Oncocentro, várias instituições parceiras, a Secretaria Estadual de Saúde, Oncoguia, né? Em que o objetivo é mudar o rastreamento de oportunístico para organizado. Tá? Esse projeto, a gente está indo lá na ponta, né? Então, principalmente os técnicos da FOSP, eles vão nas regiões de saúde, né? Fazem reuniões aí com os técnicos, com os gestores, e a gente tem visto um resultado muito positivo nisso. Quando você sai, né, do nível central e você vai lá na ponta discutir e entender quais são os problemas, por que eu tenho uma baixa cobertura, né, para câncer de mama e para rastreamento de câncer de colo de útero. Então, discutindo os problemas lá na ponta, a gente está vendo um impacto muito positivo através dessas oficinas que estão acontecendo no estado todo aí, via esse projeto do Conecta. Uma outra coisa importante que eu acho fundamental que ele traz, além, né, desse contato, dessa capacitação da ponta, é uma ferramenta, né, um instrumento informatizado em que foi elaborado um software que ele puxa os dados da gestão municipal e de todos os sistemas, Siscolo, Sismama, Siscam, e aí é uma ferramenta que está na mão do gestor da unidade básica. Então, ele vai enxergar do jeito que vocês estão vendo. Então, ele vai puxar lá, ele vai ver quais as mulheres da área dele, né, da área de abrangência, que já fizeram o exame, que estão com o exame em dia, que estão com o exame em atraso. Então, é uma mudança de postura, né? Então, assim, eu saio do rastreamento, na verdade, oportunístico da pessoa que vai na unidade e faz 10 vezes o Papa Nicolau e aquela que nunca fez na vida, né? Então, o gestor vai ter esse olhar, ele vai conseguir rastrear, fazer busca ativa em cima das pessoas que não estão fazendo exame e olhando para o seu território, tá? Então, eu acho que essa ferramenta vai trazer um ganho muito grande. Outra coisa que a gente está trabalhando aqui no Estado, né? Nós temos um projeto piloto, que é o projeto Lean na oncologia, né? Todo mundo sabe que essa metodologia Lean é para rever processo de trabalho, né? E nós estamos fazendo isso exatamente aqui no município de São Paulo, que é o maior município aí do país, para rever esses processos de trabalho, qualificar a assistência, estruturar, né, esses processos, fazer um diagnóstico situacional. A gente pode falar assim, a gente não sabe quais são os problemas, a gente sabe quais são os problemas, mas quando você vê de uma forma estruturada e descrita, né, você consegue trabalhar melhor e pensar melhor nas soluções. Então, dentro desse projeto, né, é importante pactuar, diagnosticar, regular, executar, controlar, né? Então, a gente está numa fase, esse projeto começou agora em abril desse ano, ele tem um prazo de 6 meses para apresentar para o gestor, para o secretário, um posicionamento e apresentar uma oferta de soluções, né, dentro dessa linha de cuidado do câncer. Outra coisa que acontece no Estado já há 2 anos, né, são as oficinas de regionalização. Nós já estamos no 3º ciclo de oficinas. Eu participei de algumas oficinas em que o tema era oncologia, e aí sentam os gestores dos municípios, vai o secretário, vai o prefeito, vai a equipe da Secretaria Estadual, para discutir quais são os principais problemas, gargalos, e quais são as soluções de propostas.
Outra coisa que aconteceu aqui no Estado também, né, que é uma marca desse governo, é a questão do incentivo à gestão municipal, através do IGM Paulista, né, em que ele elencou indicadores. Então, assim, a gente oferta um recurso para o município, mas ele tem indicadores para cumprir, né? Então, não é eu te dou um recurso a mais para você cumprir. Ele recebe o recurso desde que ele tenha cobertura vacinal, pré-natal, exame citopatológico, controle de hipertensão. Então, é um recurso ofertado com base em indicadores, né? Então, não recebe todo mundo da mesma forma, recebe quem cumpre os indicadores. A tabela SUS Paulista também, que é uma marca desse governo, né, de suplementar a tabela SUS existente, então não pagar mais fixa, né, de forma fixa os contratos com os prestadores, mas pagar principalmente por produção e elevar o valor dos procedimentos que estão na tabela do SUS, né? Aqui é só para mostrar que houve um ganho já após a implantação aí dessa tabela. E os grandes desafios, né? Então, assim, hoje eu estava ouvindo a mesa que o Tiago participou da navegação, né? Então, eu acho que a navegação ainda é um grande gargalo, né? Principalmente quando a gente fala de atenção básica. A gente tem as OCIs agora, né? Então, as OCIs estão muito focadas no diagnóstico precoce. Mas será que o profissional da atenção básica sabe o que é OCI? Como que eu encaminho o paciente para uma OCI? Então, eu acho que tem muita coisa ainda para a gente trabalhar aí, né? Capacitar esses profissionais, sensibilizar gestores, monitorar, né? Então, sistemas de informação, né? Que a gente possa monitorar os dados. Como é que eu monitoro o tempo entre diagnóstico e tratamento, né? Eu não tenho um sistema efetivo que me dê esses tempos. Tá? Eu acho que era um pouco isso, Tiago. Tá? Obrigado, Sônia. Sônia, não vai embora ainda, não. Queria te fazer uma pergunta. Você estava comentando da questão da navegação, e acho que no slide anterior você comentou sobre também um incentivo para as instituições que seguirem alguns padrões ali, né, cumprir alguns critérios. Eu acho que uma das discussões que a gente tem tido assim, sobre navegação é como financiar mais uma entrega que vai ser necessário, né, dar para a sociedade, com algum grau de estrutura, outro de capacitação. Você acha que criar um incentivo para quem cumprir determinados indicadores relacionados à implementação de programas de navegação pode ser uma alternativa? Eu acho que pode ser uma alternativa, Tiago, mas assim, e eu acho que ficou bem clara na sua mesa hoje, que antes da navegação você precisa conhecer o território, precisa conhecer os seus indicadores, conhecer a sua população, a sua estimativa de casos, e conhecer os gargalos, né? Então, assim, a gente tem hoje uma forma de contratualização. Então, eu tenho prestadores que estão, né, sobre gestão municipal, sobre gestão estadual, OS, né? Então, várias formas de contratualização. De qualquer forma, eu acho que nós precisamos inserir a navegação nesse contexto, né? Criando indicadores e fazendo com que ela seja uma ferramenta importante. Então, assim, mudar esse diagnóstico precoce, atenção básica, a navegação é fundamental, senão a gente não vai conseguir mudar esse jogo. Então, a gente tem que pensar realmente alguma forma de incentivo para que isso aconteça, né? Perfeito. Obrigado, Sônia. Bom, eu vou chamar, se quiser sentar, fica à vontade. Eu vou chamar, então, também tem uma apresentação para fazer, ela está online, a Karina. Vocês já conseguem conectar a Karina? Oi, Karina. Seja bem-vinda. Boa tarde. Obrigada, Tiago. Inicialmente, eu queria agradecer o convite, dizer que é uma honra estar aqui participando com vocês e falar um pouquinho, antes de colocar aqui a apresentação, né, do enorme desafio que é a gente pensar os fluxos, né, para esses pacientes dentro de um sistema único de saúde, dentro do sistema de saúde, que é o maior sistema de saúde do mundo, mais complexo, né, com mais questões. E para isso, quando a gente fala disso, a gente está também trazendo que esses fluxos eles precisam acontecer dentro de uma rede, né, dentro de um sistema em rede de atenção, que tem assim vários pontos de atenção diferentes. Tem as unidades básicas, você tem os laboratórios, tem a atenção especializada, os hospitais. Então,
esses pontos de atenção, todas essas estruturas, elas precisam estar trabalhando ou conversando em torno de um objetivo comum, de um mesmo objetivo, né? Eu acho que essa é a grande ideia quando a gente está falando aqui numa perspectiva de rede de atenção à saúde ou de um sistema em rede de atenção. Então, isso significa que a gente também precisa falar a mesma linguagem, né? E ter o mesmo ponto de partida e trabalhar com critérios comuns, digamos assim, né? Então, a gente vai conseguir isso pensando um pouco naquelas coisas que a gente estava conversando, nas perguntas que a gente pode se fazer, como é que a gente qualifica esses fluxos, né, para os usuários, para os pacientes. Então, uma das questões, para eu linkar isso com a minha apresentação e com a finalização da apresentação da Sônia, é que a gente só vai conseguir fazer isso se a gente articular com dispositivos de gestão, que a gente vai chamar aqui de dispositivos de gestão do cuidado, né, com processos, como se fosse processo de matriciamento, com protocolos assistenciais, como a Sônia trouxe, protocolos de suspeição, protocolos de acesso e com linhas de cuidado também, né? Então, para pensar aí sempre o encaminhamento em tempo oportuno dessas pessoas. Então, não é só a gente ter o serviço para ofertar, mas é que ele aconteça no itinerário de cuidado para esses usuários da melhor forma possível, né? Então, entre esses dispositivos, está um dos dispositivos que eu trouxe um pouquinho para falar aqui para vocês. É o meu trabalho aí de pós-doutorado junto com a professora Marília Luvison, da Faculdade de Medicina, de Saúde Pública da USP, e eu vou compartilhar com vocês algumas das coisas que a gente viu e que a gente andou apresentando agora um grande congresso que teve em Portugal sobre as questões da integralidade do cuidado, né? E ver se a gente consegue, a partir daqui, pensar em coisas juntos, né? Então, eu acho que algumas das questões que a gente quer trazer é que essas políticas de regulação que eu digo de acesso, né, das pessoas àquilo que eles precisam, do ponto de vista de integralidade, eles precisam acontecer em tempo oportuno. A gente está olhando especialmente aqui em São Paulo para o câncer de colo de útero e mama, e a gente está fazendo uma grande revisão sobre a questão da navegação do cuidado, né? Como eu já disse, isso acontecendo nesse sistema mais complexo que a gente tem. Além disso, a gente está também falando do sistema universal, mas com a grande transição demográfica, né? Então, a gente está lidando com questões de envelhecimento, com as condições crônicas, com as questões de determinação social e com a grande questão que eu acho que a gente tem em relação a esses fluxos de usuários, que é a fragmentação desse cuidado, ou seja, os indivíduos ficam, e profissionais de saúde, um pouco perdidos dentro dessa rede, né? E a importância da gente ter financiamento, você trouxe aí várias questões específicos e também participação social, ou seja, o movimento social, os usuários têm que estar junto com a gente nesse processo, pensando esse sistema que se pensa, enfim, universal, democrático, público, equânime, né, com essas diferenças. E aí eu queria trazer um pouquinho esse conceito da regulação em saúde que a gente tem trabalhado, que é a ideia com esse objetivo de melhorar essa prestação de serviço, garantindo esse acesso de qualidade, sempre pensando na integralidade, ou seja, respondendo às pessoas aquilo que elas precisam, e equidade, ofertando mesmo mais para quem mais precisa, né, digamos assim. E aí, uma outra coisa que a gente também precisa olhar é que essa regulação ela é dividida, né? Então, você vai regular sistemas de saúde, vai planejar, financiar, enfim, a Sônia está dizendo como é que é pensado isso aqui no estado de São Paulo, isso pode ser pensado em Pernambuco, no Rio de Janeiro, ou até o pensamento disso no Brasil inteiro, como é que se dá, como é que você faz vigilância, mas como é que você regula também a atenção, como é que você vê quais são os cadastramento desses estabelecimentos que existem, quais são os profissionais que a gente tem disponíveis e como é que a gente regula isso, né, do ponto de vista da produção do ambulatorial e hospitalar, para que isso responda às necessidades dos usuários, né, e chegando especialmente nessa regulação da assistência, que é o que você vai ofertar, em quanto tempo, qual é a consulta, se tem um ultrassom, se tem químio, se tem rádio, enfim, como é que a gente vai chegar a essa condição. E aí eu quero trazer esse conceito, que é um conceito da professora Marília, que ela que discute muito a questão da regulação, mas que ela traz esse olhar da regulação produtora de cuidado, que eu acho que vai respondendo para a gente com muita dificuldade, né, que é muito complexo, não está fácil de fazer, mas que a gente tem que olhar para essas ofertas, para esse jeito que o sistema de saúde se organiza, pensando no usuário, centrado no usuário. Então, a gente precisa ter fluxos assistenciais centrados nesse usuário, pactuados pelos gestores do sistema de serviços, mas sempre com o intuito de facilitar o acesso.
o nosso papel enquanto profissionais de saúde é facilitar o acesso desses usuários. Então, que esses itinerários dentro da rede correspondam às suas necessidades de saúde, às respostas que eles precisam, que isso aconteça também de forma intersetorial. Então, a gente precisa inovar com mecanismos que vão facilitando essa coordenação que se articule, né, nas questões que a gente foi trazendo aí. Então, o que é que a gente vai fazer que é rastreio, o que é que a gente vai fazer que é um cuidado um pouco mais organizado, enfim. E baseado sempre em projetos terapêuticos com esse enfoque de risco no acolhimento e na continuidade do cuidado, nessa longitudinalidade. A gente precisa dar a mão a esses usuários, eles precisam saber como é que eles caminham, né, nesse itinerário de cuidado. Então, nesse sentido que a gente, tendo o usuário no radar como base no cuidado, a gente tem olhado para a utilização da navegação do cuidado, né, fazendo essa busca ativa, monitorando, como um dos dispositivos de gestão de cuidado, não o único, a gente já falou, linhas de cuidado, protocolos assistenciais, questões digitais, enfim, aplicativos, várias coisas que a gente possa olhar, mas que a navegação tem sido uma aposta que a gente precisa entender melhor como é que ela se deu, né? Então, nesse sentido, construir também processos vivos de responsabilização compartilhada, né, entre gestores, profissionais de saúde, usuários, instituições de ensino, enfim. Então, nesse sentido que a gente tem pensado aí a proposta da navegação do cuidado como uma prática de gestão, que vai apoiar essa longitudinalidade, essa continuidade de cuidado dos usuários dentro da rede de atenção, né? Como essa ferramenta de gestão de cuidado que é desafiadora, que a gente não sabe exatamente ainda, né, como é que faz, se a gente vai, se tem que ter recurso. Eu sei que não pode ser qualquer coisa, não é botar uma plaquinha, aqui tem navegação, né? Na época que a gente estava implantando a estratégia de saúde da família, o pessoal falava de acolhimento, como se acolhimento fosse uma sala, não é isso, a gente está falando de uma coisa muito maior, né? Muito mais, vamos dizer assim, estruturante do sistema. Então, aqui a gente pensa na navegação, podendo apoiar a construção de um modelo acolhedor e resolutivo de regulação em saúde, assegurando esses níveis de qualidade adequados e contribuindo para essa ampliação do acesso e, mais do que isso, para ampliar o protagonismo dos usuários. Eu acho que a ideia também, quando a gente pensa na navegação nos sistemas, né, no Care Navigator ou na navegação dos serviços, que é a navegação do paciente, mas a gente também tem pensado e olhado no mundo como é que isso tem acontecido em relação também à navegação comunitária dos próprios pacientes, né? E aí isso vai conversando, essa proposta, com a evolução no próprio Brasil, né, das várias questões. Então, com o projeto Oncorredes, que aconteceu aí em 2016, a gente tem as diretrizes nacionais, com o Programa Nacional para Neoplasia Maligna de Mama em 21, com ampliação para os outros tipos de câncer em 23. E a gente também pretende que essa conversa que a gente está fazendo, essa busca, essa revisão de escopo que a gente vai fazendo, converse com as políticas públicas de saúde. Então, converse com a Política Nacional da Atenção Especializada à Saúde, com esse programa Mais Acesso ao Especialista, e que tem, em 2025, então, essa portaria que fala do programa de navegação para as pessoas com diagnóstico de câncer, né, e que a gente possa pensar a interação com essas políticas públicas, né? E aí a gente está realizando uma grande navegação de escopo dentro da Faculdade de Saúde Pública da USP para pensar essas atividades, como é que isso tem acontecido, produzir evidências e entregar isso à gestão pública, seja o Ministério da Saúde, seja o próprio Estado, o município, enfim, fazendo uma revisão de escopo específica, que aí não vale a pena que eu trazer tanto, mas com algumas perguntas, isso é um protocolo específico em que a gente pergunta, né? Qual o papel dessa navegação como dispositivo de gestão do cuidado na regulação e qual a sua relação com as políticas nacionais, como é que a gente pode apoiar, então, os usuários. O que a gente já achou até aqui foi que o navegador ele nasce muito na área da oncologia mesmo, tem a primeiro pensar ali nos Estados Unidos, né, dentro de alguns hospitais, mas que isso foi ampliando e tem se discutido como cuidado integrado no mundo, né, e que essa figura... muitas vezes enfermeiros, mas muitas vezes outros profissionais também, eles vão guiando os usuários e familiares e cuidadores para a tomada de decisão conjunta com a equipe multidisciplinar. Então, os usuários se tornando mais protagonistas nesse processo, tomando decisões conjuntas, né? E que essas ações desenvolvidas, elas vão além do manejo do cuidado. Ela tem sim o manejo do cuidado, muitas vezes tem pessoas que têm muito conhecimento sobre aquele tema, mas que elas possam supervisionar todo o processo de tratamento e não deixar a pessoa se perder nesse itinerário, né? Então, isso vai empoderar a paciente, isso vai fornecer informações e suporte, atuar como elo entre profissionais, equipe, gestão, né, e o próprio itinerário do paciente.
e esses navegadores, então, avaliando as necessidades junto a eles, os pacientes junto a eles, desenvolvendo os seus planos de cuidado, né, superando barreiras ou também lidando com as suas questões, com finitude, com várias coisas que a gente pode discutir. E, enfim, também pensando em processos, né, educativos. Então, a gente acha que esse dispositivo de gestão do cuidado, além de ajudar o usuário a lidar com esse impacto no diagnóstico, que é sempre um impacto no diagnóstico oncológico, e o entendimento da evolução da doença, ele possa também ajudar a transpor barreiras regulatórias, barreiras burocráticas mesmo, assim, que vão dificultando esse acesso em tempo oportuno desses usuários dentro do sistema de saúde, né? E só dizer para vocês também, porque eu não quero tomar mais muito tempo, que esse estudo ele faz parte de um estudo maior, que é a avaliação da implementação da Política Nacional de Saúde no SUS, né, que fala das barreiras e dos facilitadores para a garantia do tempo oportuno na atenção oncológica no estado de São Paulo, que é financiado pela FAPESP e coordenado pela professora Marília, que conversou um pouco com a Aline nessas nossas conversas, né, e que dentro desse processo a gente está conversando com as pessoas, então estamos fazendo entrevistas com gestores, estamos fazendo entrevistas com usuários. Ontem eu conversei um pouco com a Nina, conversei com a Aline, da gente conversar, pensar como é que a gente vai fazer para articular esses grupos, essas conversas, né? A gente quer muito escutar vocês todos, TJCC e todas as pessoas. Estava conversando antes aqui com o Alberto, né? Das várias possibilidades, como é que a gente faz algo pensando em qualificar esses fluxos, garantindo essa, vamos dizer assim, essa autonomia, esse empoderamento e essa qualidade de oferta de cuidado para os pacientes oncológicos. Era isso que eu queria falar e fico à disposição para nosso bate-papo já já. Obrigada. Muito legal, Karina, muito legal. Fica aí ainda que eu quero te fazer uma pergunta, a gente tem mais uns minutinhos aqui. É engraçado como... Eu estava numa mesa de manhã que a gente estava discutindo navegação, né? E depois participei de uma outra que estava discutindo judicialização, e que, no final das contas, o que a gente estava falando era sobre navegação também. Porque o paciente quer fluir, ele não quer ter que entrar com uma ação judicial, ele quer simplesmente fluir no sistema. Então, no fundo, tudo é navegação, né? Navegação não é uma coisa assim, um momento, é uma cultura, é uma coisa transversal, ela é uma mentalidade assim, do sistema de saúde. Eu chego a dizer que é uma diretriz do Sistema Único de Saúde, que o paciente consiga ser bem navegado. O sistema de saúde precisa de um comandante, assim, né? De um piloto que navegue realmente, um timoneiro que navegue o paciente adequadamente. E eu, ao mesmo tempo, até vendo você falar, eu lembrei, não sei quem conhece aqui o Poupa Tempo, né? Eu sou de São Paulo, quem já foi no Poupa Tempo? Levanta a mão aqui. Ah, ótimo, vai todo mundo entender o meu exemplo. Eu não sei se ainda é assim, mas a última vez que eu fui no Poupa Tempo, cara, eu fiquei mega impressionado. Falei, nossa, que negócio que funciona. Você entra ali, sabe exatamente onde você tem que ir numa fila. Você vai passar por umas 5 filas, mas você vai fluir ali. Você vai para o negócio, tem as corzinhas no chão, você vai para ali. Assim, você não precisa ser nenhum gênio, você consegue fluir ali dentro do Poupa Tempo. É muito interessante assim. E por que funciona? Criaram um processo muito bem desenhado. Você navega ali, porque o processo é muito bem desenhado. E eu tenho uma sensação de que hoje a gente aposta praticamente todas as fichas na navegação, porque tem trava em todas as etapas. Então a gente parece que precisa de alguém para ajudar a gente a destravar cada uma das etapas. Então hoje, assim, é como se, sei lá, pega um gráfico que aqui está processos e aqui está navegação. Parece que hoje assim, a gente tem 0 processo e precisa de tudo de navegação. Porque parece que nada está funcionando, eu preciso do navegador. Só que eu tenho, talvez, chegar num ideal em que eu vou precisar do navegador só para algumas poucas coisas e que o próprio processo seja alto e suficiente para me fazer navegar. E o navegador vai entrar naqueles momentos que ele realmente é fundamental. O paciente se perdeu em algum momento na fila, vai ter um telefone que ele vai ligar, vai colocar ele de volta ali no sistema. Ele vai ser aquele cara que salva vidas, que pega aí o paciente quando ele caiu da boia lá, pega ele. Agora estou lembrando do dia que eu fui no Wet n Wild, molequinho assim, caí ali, um bombeiro me pegou da boia. Então, assim, em alguns momentos, você vai precisar de alguém realmente. É alguém que vai te ajudar, em algum momento o paciente está mais frágil, precisa de uma pessoa, etc. e tal. E eu queria te ouvir, assim, faz sentido a gente pensar na navegação, mas conectado com esse ideal de ter processos bem definidos, para que, quando eu não precisar de pessoas, eu não precise dessa pessoa, assim, trabalhando arduamente para destravar, mas que o paciente flua. E em alguns momentos específicos, aí sim essa pessoa vai ser fundamental. Dá para a gente pensar nessa transição de cuidado do navegador? Sim.
Sim, acho que a ideia é essa. Eu acho que você traz pontos importantes que a gente também não pode achar que a navegação é uma bala de prata que vai resolver tudo, porque não é verdade, né? A gente tem um sistema único de saúde que ele é fantástico, que ele dá respostas incríveis. Mesmo quando eu estou falando de sistema único de saúde, eu estou aqui articulando também com as unidades filantrópicas, com o serviço privado, ou seja, quando o SUS também se articula com tudo isso, né? Mas claro que eu sou uma pessoa do Sistema Único de Saúde e eu vou fazer aqui essa defesa, porque eu acho que o Sistema Único de Saúde é incrível. Então, sim, os processos de trabalho eles estão colocados. Eu acho que a Política Nacional de Regulação ela é incrível, Tiago. Ela é muito bem estruturada. A gente tem muitos reguladores, a gente tem protocolos assistenciais, protocolos de acesso, e isso é enorme, né, dentro desse processo. Agora, a gente tem um grande desafio que é essa fragmentação do nosso sistema, e a fragmentação, especialmente nas mudanças de área, né? Então, quando a gente. Onde é que eu acho que um navegador, eu fico pensando, que a gente não sabe se é só uma pessoa, mas quando a gente vai fazer, isso são coisas que a gente está pensando junto, como é que a gente faz para também ser viável dentro do Sistema Único de Saúde? Porque você sair pagando um monte de gente para fazer coisas também não fica viável, mas como é que você viabiliza isso, principalmente para os momentos de maior dificuldade? Então, como é que você tem um navegador que articule as ações e aquilo que foi pensado na atenção básica na hora que a mulher faz uma mamografia e tem uma mamografia com BIRADS 4 ou 5, né? Como a Sônia falou, e tem que entrar já direto no CACOM, no NACOM. Apesar disso estar escrito e definido, a gente sabe que as pessoas se perdem nesse processo e que muitas vezes a gente não consegue garantir aí a lei dos 60, dos 30 dias. A ideia é que sim, cada vez mais, mas a ideia é que esse itinerário seja apoiado por essas pessoas. Então, o que eu quero dizer é que na verdade, a gente precisa pensar várias estratégias. Esses dias eu sou professora universitária, esses dias eu estava numa banca de mestrado com uma aluna que estava discutindo a questão da navegação digital. Então, também como é que você garante que a pessoa saiba onde está na fila, onde está o seu próximo passo, né? Você está trazendo aí o exemplo do poupa-tempo. Então, o que eu quero dizer é que, na verdade, a navegação é uma ferramenta de gestão do cuidado, ou seja, ela é um dispositivo de gestão que eu acho que pode facilitar muito e que há controvérsias, nem todo mundo acha, mas eu acho que é uma das ações muito interessantes, sim, para a gente pensar. Quando a gente pensava lá atrás, talvez o Alberto, a Sônia, o Gustavo vão lembrar disso, em reguladores, médicos reguladores. Eu sou médica, né? Muitas vezes o pessoal dizia, não existe isso, a gente vai agora contratar médico para regular, né? Era uma coisa que as pessoas questionavam muito, e a gente sabe que os médicos reguladores, ou enfermeiros reguladores, ou outros profissionais que trabalham na regulação, fazem total diferença dentro desse processo. Então, quando a Aline conversou comigo, que ela disse assim, qual é o grande desafio para os fluxos, eu acho que é a gente pensar em coisas que produzam cuidados, é dar a mão aos pacientes, aos usuários mesmo nessa estrutura, dentro da estrutura que tem que funcionar do nosso Sistema Único de Saúde, nosso sistema de saúde como um todo, garantindo as ações em tempo oportuno, e quando houver alguma dificuldade, a gente possa entender que nó crítico é esse, um pouco como você está trazendo, né? Qual é o nó crítico, como é que eu dou a mão, como é que eu faço com que essa pessoa não fique perdida dentro do sistema, porque quem tem um diagnóstico como esse, vocês sabem que tem muitas questões desafiadoras, às vezes familiares, perdas de companheiros, que, né, pessoas que já se sentem um pouco abandonadas dentro do processo, muitas vezes não, mas algumas vezes sim. Então, o nosso sistema de saúde não pode soltar a mão dessas pessoas. Então, eu vejo a navegação, assim como eu vejo os protocolos assistenciais, protocolos de acesso, né, protocolos de suspeição, linhas de cuidado, como é que a gente junta isso, garantindo essa atenção de qualidade para que as pessoas tenham aquilo de melhor que a gente possa oferecer no seu cuidado à saúde. Não sei se eu te respondi. Nossa, perfeito. Muito legal mesmo. Gostei muito do termo, inclusive, de regulação para a produção do cuidado, né? Alguma coisa Produtora assim. de cuidado. Produtora do cuidado. Nossa, muito interessante. Bom, queria já passar aqui, então, para a mesa. Paola, queria te ouvir também um pouco, acho que de todos os insumos que a gente já recebeu aqui, né? Você é lá do Ceará. Sim. Né? Eu estava aqui ouvindo a Sônia e ouvindo a colega Íbia, conterrânea aí de Pernambuco, e eu fiz minha fala todinha, porque eu estou com enxurrada, tanta coisa que eu tenho para dizer, eu tentando processar e objetivar, mas assim, eu estava pensando o que é que eu vou falar, né? A primeira coisa que eu começo falando é assim, eu sou Paula Torres, eu sou professora da Universidade Federal do Ceará e da Universidade de Fortaleza, eu sou presidente do Instituto Roda da Vida, e eu fui, não estou mais, não vou falar muito sobre essa questão, mas eu fui médica reguladora da Secretaria de Saúde, da CESA.
Então, eu quero somente dizer, quantos unacões você disse que tinha em São Paulo? 65. E quantos cacões? 14. No Ceará tem 2 cacões. Em São Paulo tem 65. 65 unacões. No Ceará tem 7 unacões. No Nordeste inteiro, tem menos unacões e cacões no Norte e Nordeste do que em São Paulo inteiro. Em Alagoas tem 2 cacões, na Bahia tem 1, no Ceará tem 2, no Maranhão tem 1, na Paraíba tem 1. Em Sergipe não tem nenhum cacon, viu, Robson? Só tem um unacon. No Norte, a gente só tem 2 cacões e 12 unacões. Então, a gente está falando dessa realidade. Quando eu sugeri a Merula que a gente precisava fazer um fórum Norte e Nordeste do movimento, é porque a realidade do Norte e do Nordeste é totalmente diferente da realidade de São Paulo, que já é difícil. São Paulo é um país comparado ao Nordeste. A gente está falando no Ceará de pessoas que andam 600 quilômetros para fazer uma consulta oncológica. Fecha agora isso, e aí a gente vai falar de, em 1988, quando a nossa Constituição Cidadã cria o SUS e cria o direito ao acesso ao tratamento, a gente não tinha hospital, somente para o pessoal que está ouvindo, que está gravado, para os estudantes de medicina. A gente tem que ensinar as pessoas história, porque somente quem conhece o passado, conhece o presente e pode prospectar o futuro. Então a gente está falando de um país que todo mundo era desassistido, todos os hospitais eram filantrópicos, e a pessoa que não tinha o INPS, Instituto Nacional de Previdência Social, era conhecido como indigente. Era assim que era chamado, indigente. Então eu lembro disso, eu era criança e tinha, quem tinha o INPS, eu tinha uma carteirinha do INPS, e os outros eram indigentes. Então o SUS é criado. A rede não comporta os pacientes. São feitas as pactuações, como a Sônia mesmo falou. Quando a gente pensa nessa assistência, a gente tem que pensar em OS, em fundações que são credenciadas, em empresas familiares como o CRIO, onde eu trabalho, o Centro Regional Integrado de Oncologia, agora não mais, mas era de uma família de 5 sócios, que foram credenciados via prefeitura para prestar um atendimento oncológico. Então é muito complexo tudo isso. E tem mais outra coisa quando a gente fala em regulação. Agora, a gente aqui, nós somos cabeças coroadas da regulação, porque a gente entende o que é isso. Tem muito médico que é contra a regulação, porque não sabe o que é regulação e não vê benefício. Porque os médicos se acham... Por exemplo, as pessoas ligam para mim, que eu sou professora da universidade, e trabalho no hospital universitário, como é que você não é dona do leito e você não pode, eu ligando para você, botar o meu parente ali para tratar? Os médicos não são donos. Você é dono da sua clínica se você tiver uma. Você não é dono do SUS. Quando você é médico do SUS, você é médico do povo, você é médico de uma instância. Isso é público. Então, os médicos ficam querendo mandar bilhete. Olha, Sônia, tu tem uma vaga aí? Ô, Luana, não sei. Tem que acabar com isso. Então, tem uma resistência dos próprios médicos ao processo regulatório. Inclusive professores universitários. A gente tem uma resistência imensa, porque tem muita gente na universidade achando que, porque esse povo quer mandar na gente. A gente tem que falar sobre isso. Claramente a gente tem que falar sobre essas coisas. Então a gente precisa educar os médicos, os alunos. Eu recebo alunos do 7º semestre do curso de medicina, e eu estou aqui,
e eles se sentam comigo aqui nas cadeirinhas. E eu pergunto, primeira coisa que eu pergunto, sejam bem-vindos, eu sou a professora Paula, sou hematologista. Vocês sabem o que é UNACOM? Não sabem. O 7º semestre da Universidade de Medicina. Vocês sabem o que é CACOM? Não sabem. Se vocês quiserem, eu filmo para vocês ouvirem. Não sabem o que é. Então, a gente precisa de uma reestruturação muito grande. Não é somente o paciente que precisa ser navegado. Todo mundo precisa ser navegado. Se você não entende um processo... Eu fui paciente de câncer de mama. E eu achava que eu era... Imagina, né? Presidente do Instituto Roda da Vida, na Abrale, a vida toda. Eu precisei ser navegada. Tinham fluxos que eu precisei compreender. Que eu achava que eu entendia absolutamente tudo. E essa questão da regulação, né, tem assim, imagina, você é médico regulador, eu digo aos meus alunos, você é médico regulador, você está sentado ali, aí, olha o que é que a gente recebe. 85% do que a gente recebe é assim, encaminho ao hematologista. Paciente com problema hematológico. Hematológico é anemia ferropriva, anemia megaloblástica, vai de anemia a leucemia aguda. Paciente com doença linfoproliferativa. LLC, linfoma de Hodgkin, não Hodgkin, indolente, agressivo, linfoblástico, tudo está nesse pacote. O que é? Os médicos nem sequer encaminhar adequadamente um paciente para regulação, eles sabem, eles têm treinamento. A gente regula uma coisa que a gente não tem como regular. Porque a gente não recebe informação. Aí imagina, o colega recebe um paciente lá que pode ser uma besteira e pode ser uma coisa muito grave. O paciente que recebe, ele manda o paciente na Secretaria de Saúde do município. O paciente manda isso para o regulador, para mim, eu olho e digo, como é que eu vou dar uma vaga a uma pessoa que eu não sei o que é que tem? Não tem a vaga, para começar, não tem vaga. E se tivesse a vaga, a quem é que eu vou dar essa vaga? Então, eles não sabem escrever, eu digo para eles, olha gente, se você escreve, estou encaminhando Zezinho do Sanzóis Pereira, tantos anos, com tais alterações, paciente com anemia, com leucopenia, com plaquetopenia, pancitopenia, necessitando de cuidado hematológico. Eu sei onde é que eu estou. Paciente encaminhado porque está com um nódulo na região cervical, de crescimento rápido, em uma semana cresceu não sei quantos centímetros, necessitando de uma biópsia, parece ser um linfoma agressivo. Não regulam, não mandam o mínimo. O mínimo. Então, nós temos um trabalho na regulação, não só no Ceará, mas no Brasil inteiro, um trabalho hercúleo de educação em saúde, letramento em saúde. É fundamental. A gente precisa ensinar os nossos alunos. E eu fico me perguntando, já que eu sou professora de oncohemato, né? Eu digo, gente, eu só posso ser uma professora muito ruim. Eu às vezes, eu nem durmo, porque eu fico... Meu Deus do céu, pelo amor... Já passaram mais de 7.000 médicos na minha mão. E eu ensino isso a esse povo, minha gente. Mas, se você não reforça, a cultura, ela se perde. Então, tem que ter reciclagem, tem que ter educação, tem que ter entendimento do sistema como um todo, as complexidades dos sistemas, os gargalos do sistema. Mas eu acho que, sem educar médicos da atenção primária, sem educar os médicos, sem educar uma coisa, por exemplo, estou cansada de pegar. Eu digo coisas que ninguém gosta muito de ouvir, viu, minha gente? Estou cansada de pegar paciente que foi atendido por um cirurgião oncológico que chega para mim. Eles não, muitas vezes, o colega não pede
o estadiamento do paciente. Uma sorologia para hepatite B, uma sorologia para hepatite C, uma sorologia para HIV, dar um vermífugo à criatura, pedir os exames de imagem, isso facilitaria sobremaneira. Então, o paciente, às vezes, hematológico, por exemplo, com linfoma, ele primeiro vai no cirurgião, e depois ele chega com o diagnóstico para a gente. E chega lá sem o estadiamento. Depois de ter passado não sei quanto tempo esperando imunohistoquímica, enquanto espera imunohistoquímica, enquanto espera a biópsia, poderia ter feito todos esses exames para a gente ter os 30 e os 60 para chegar em tempo. Então, não é somente o sistema. Todo mundo do sistema tem que estar azeitado. A gente tem que pensar em cada indivíduo do sistema, beneficiando a pessoa que está com câncer. Essa pessoa sou eu, que tive câncer de mama. Essa pessoa é você, sua mãe, seu filho, seu pai. Em 2029, a gente vai reverter. A Organização Mundial de Saúde já alertou a gente, né? As estatísticas mostram, não vai ser mais doença cardiovascular que vai matar. O câncer vai subir para o primeiro lugar. Então, isso é uma coisa de saúde pública. É de gastar menos dinheiro. Não é? Eu tive um câncer de mama em 2021. Em dezembro, eu tive um nódulo. No final, e era Covid, tudo fechado no Brasil. Né? Tudo fechado, lockdown. Eu fui operada 8 da manhã, fui para casa 4 da tarde. Isso foi diagnosticado dia 22 de dezembro. Em janeiro, fiz cirurgia. Esperei a cirurgia cicatrizar. Em março, vim para cá. Fiz radioterapia. Em 3 meses, eu tinha voltado às minhas atividades. A minha irmã, uma professora doutora deve estar assistindo a gente, um beijo para ela. Uma professora doutora, engenheira civil da universidade, também não sabia que a versão de mamilo era câncer de mama. Dentro da minha casa. E os outubros rosas? E as coisas todas? Mamilo entra, não se tocou. Resultado, câncer de mama em estágio avançado, não sei quantos anos tem que fazer quimioterapia, depois da quimio, cirurgia, depois da cirurgia cicatriza, radioterapia, depois da radioterapia um tempão para fazer reconstrução. Então, imagina o custo pessoal de uma mulher dessa e o custo também financeiro. Então, quando a gente pensa em regulação, quando a gente pensa em atenção básica, atenção primária, quando a gente pensa em navegação, a gente pensa em pessoas e a gente pensa em qualidade de vida, a gente pensa em economia de dinheiro e a gente pensa principalmente em pessoas tratando de pessoas. Então, eu acho que a gente tem que repensar e educar realmente cada passo do processo. A gente não pode subestimar. Parece que é óbvio que todo mundo saberia disso, mas não é. E a coisa mais difícil que a gente tem é lidar com o óbvio. Parece óbvio que todo médico deveria saber, mas não é óbvio e não é assim que acontece. Obrigada. Muito bom, muito bom. Nossa, você trouxe uma coisa que eu tenho pensado muito também, assim. Eu queria só deixar no ar para depois, quando a gente... Vou passar para o Alberto, porque eu queria fazer essa ponte aí também do Ceará, de toda essa realidade que você trouxe. Mas algumas vezes eu conversei com a Sônia sobre o protocolo de autossuspeição, que eu acho que é um instrumento tremendamente bom para você poder otimizar isso. Então, assim... Quais são os sinais e sintomas que você tem que priorizar e depois que exames que você tem que fazer antes de mandar para já chegar pronto. Eu acho que isso é um instrumento tremendo. Não, com certeza. Essas duas coisas que elas trouxeram são coisas assim maravilhosas. E aí, acho que um outro aspecto que eu também já conversei com a Sônia uma vez, não sei se, acho que a gente nem entrou nessa discussão, Sônia, mas... que algumas vezes eu te encontrei, você falava para mim assim, a gente tem que fazer oficinas com os médicos, alguma coisa assim, né? Tem todo um fluxo de treinamentos profissionais. E muitos saem também, você tem que treinar outros. Eu fico, cara, será que... Porque parece que a coisa assim, que a gente tem que fazer realmente é treinar, treinar, treinar.
Mas às vezes eu fico pensando assim, cara, será que a gente vai conseguir? Será que isso é uma coisa viável? Talvez, assim, será que a gente tem que ter alguns instrumentos mais automatizados para evitar que a gente tenha que depender muito de pessoas? Eu acho que a gente precisa dos médicos para coisas que realmente eu não tenho como automatizar. Mas coisas que eu posso automatizar, os sinais, sintomas, tal. Cara, eu não tenho nem que não tenho nem que pensar no médico pensar. Eu tenho que ir automático para os exames que a pessoa tem que fazer se ela tiver com aqueles sinais e sintomas, né? E eu não sei se a gente está, sei lá, eu estou meio apaixonado por inteligência artificial, não sei se eu estou exagerado nessa minha paixão, mas será que a gente já não está num nível de capacidade de processamento, eu não digo nem mesmo talvez não tenha tendo tantos dados, mas de processamento, para a gente ter um processo muito mais fluido, que não dependa tanto de pessoa, para que o médico possa realmente usar toda a sua energia para ser humano com o paciente, mas não necessariamente pensar naquela decisãozinha fina. Mas é assim, porque isso não é uma receita de bolo. Você está apaixonado por inteligência artificial, realmente. Tô demais? Tá. Você acha que eu tô demais? E está querendo tirar o emprego da gente, médico. Eu vou fazer uma DR hoje à noite com... Está querendo tirar o emprego do médico e botar a inteligência artificial. Não tem como a inteligência artificial perceber isso. Isso tem que ser a mão do médico, tá entendendo? A inteligência artificial é muito bom para comparar imagens, para comparar dados, para fazer coisa, mas a clínica, olhar o paciente e decidir qual o perfect time de fazer aquilo, quem é que precisa da urgência e tudo, isso tem que ter o olho do médico. Boa. Vou ter uma DR essa noite com... Bom, Roberto, vou passar para você e depois, mas não menos importante, Gustavo, com você, mas só aproveitar que a Paula trouxe essa questão, né, do Ceará, que eu acho que o Brasil realmente é um país continental, que tem realidades que a gente tem que refletir, e você está dentro de uma grande instituição ali, né? Acho que o do Alberto é um CACOM, não é? Um dos 2 CACOMs que você mencionou. Conta um pouco também dessa realidade, porque acho que tudo acaba sendo... Eu quero chegar aí, né? O paciente quer chegar aí onde você está, assim, e nem sempre vai ter vaga, provavelmente. Então, traz um pouco para a gente da sua perspectiva sobre tudo isso que conversamos até agora. Olhando para tudo que já foi falado, tanto pela Sônia, Karina, a professora Paola, a gente se depara sempre no mesmo ponto, né? A questão da suspeição para promover o acesso. Quando a gente fala de funcionamento em rede, o Ministério acabou há pouco tempo, em fevereiro, de instituir a Rede Nacional de Prevenção e Combate ao Câncer. Quando você vai para o funcionamento em rede, você tem mais entes trabalhando, né? A gente está vivendo uma corrente em busca do diagnóstico precoce, que de fato, boa parte dos pacientes que nós recebemos, eles já vêm em estágio mais avançado, e aí isso torna o tratamento com piores prognósticos, né? E com custo mais oneroso para o sistema. Então, o que a gente precisa fazer para o antes, como é que a gente se integra? E ouvindo tudo que foi falado, né, assim, eu vou ficar no meio termo não no meio termo do morno, mas a gente precisa se colocar diante de uma questão que é muito bem colocada pela Karina. É preciso que seja um propósito, um objetivo de todos. Eu estou dentro de um centro de alta complexidade de oncologia. Eu represento muitas vezes o ICC nas reuniões do Conselho do INCA, que a gente vê o desdobramento da Política Nacional de Combate ao Câncer. E o que a gente busca não é uma lei que é só letra morta, né? A gente busca uma lei que seja uma lei viva, que se traduza na prática, que promova acesso, que impacte a sociedade, que mude a realidade da sociedade, né? Que a professora Paola colocou sobre o câncer como uma causa-morte primeira no país, né? Daqui a pouquíssimos anos, né? A gente está se avizinhando já desse período, mas eu vejo alguns pontos em específico, tá? A gente não pode pensar em funcionamento em rede sem fortalecer a integração. A gente vai nominar a navegação como sendo essa liga, como sendo essa cola. Eu sou favorável, sim, Tiago, você já me conhece, a projetos, a uso de tecnologia, e, ao mesmo tempo, de que a gente precisa fazer algo para quebrar esses fatores determinantes que causam assimetrias assistenciais. O paciente que nós recebemos no ICC, nós olhamos esse paciente de uma forma global, do ponto de vista do enquadramento social dele, do ponto de vista do risco nutricional,
durante o tratamento, se houver algum tipo de mutilação, ou a gente faz até reorientação profissional. Muitas vezes até grupos de apoio para manter a adesão do paciente ao tratamento. Mas voltando para o funcionamento em rede, é necessário capacitar a rede. A gente falou muito aqui de protocolo, a gente falou muito de linha de cuidado. No Ceará, eu vi, por vezes, reguladores que não eram de áreas afins à oncologia. Isso é muito difícil, né? Aquilo que a professora Paola colocou, dos subsídios de informação para a regulação, é algo muito sério também. Eu acredito também que a gente precisa ter a tecnologia como apoio, né? Como aumento de capacidade para uma resposta um tanto mais rápida. Existe uma professora na Universidade de George Washington, que é a professora Irene Duncan, que ela fala no uso da inteligência artificial para mitigar as questões de equidade, para promoção de equidade, né? Eu também não sou favorável a depender somente das pessoas. As pessoas são o elemento mais importante. Nós precisamos nos preocupar com a capacitação dos nossos médicos em sentido amplo, para que eles tenham valores. Nós devemos ser capazes de nos colocar no local das pessoas que necessitam de tratamento. Eu só consigo ser um bom gestor se eu imagino o que esse paciente passa e o que eu posso fazer para mudar essa realidade. Não existe ciência, na minha opinião, sem impactar a sociedade. Não existe letra que, se não houver ação, falando de regras, regulatório, leis, se a gente não põe isso em prática. Agora, a gente passa por uma situação, e eu estou falando por questões muito, talvez, dialéticas, onde a gente, e eu volto já também para a tecnologia, a primeira coisa é o diálogo, é a integração. Como um regulador vai regular se ele não conhece de uma forma mais própria, em profundidade, os serviços que ele pode regular? Como a nível de serviços, né, como a nível de serviço, a gente se coloca à disposição, né? A gente entende quais são as necessidades, a gente tem hoje a figura das OCIs, ótimo, é uma ideia muito benéfica, muito proveitosa. A gente também não pode só diagnosticar, mas hoje a gente diagnostica já em estágio avançado. Então, como a gente muda essa realidade? A gente tem estudos, mas não são linhas de cuidados de câncer hereditário. A gente tem alguns estados que têm leis que trazem algum benefício tributário, que fazem com que alguns programas existam de linha de cuidado de câncer hereditário. Ora, se eu tenho já um paciente e ele tem um probando, uma família que é grupo de risco, como eu não acesso esses indivíduos antes que eles desenvolvam as neoplasias e tomam medidas profiláticas e muitas vezes muda o prognóstico. Eu tenho um exemplo muito claro, mas dentro de um projeto de pesquisa que nós executamos no âmbito do PRONON, de uma prima de uma paciente nossa que tinha a mutação específica para câncer coloretal. Essa prima fez também as expressões com a gente. Como um paciente no SUS, ele sem biópsia, ele não pode ser tratado, nós tivemos que voltar esse paciente à atenção primária, com toda uma referência, com todo um relatório de suspeição, indicando os exames foram feitos, tinham lesões, foi feita a cirurgia, e na cirurgia, depois do anátomo patológico, já havia lá um câncer no sigmoide. Então, esse paciente mudou o prognóstico de vida dele, porque hoje a gente ainda está tentando resolver um grande backlog que se formou e que piorou na época da pandemia, né? E ainda um sistema que precisa se integrar melhor, né? A gente precisa ir para essa realidade de fato. Assim, muito do que a gente fez ou do que a gente faz, daquilo às vezes até que a gente fala pouco, a gente precisou estreitar o relacionamento com o gestor local do SUS. O gestor local do SUS conhecer, por exemplo, o nosso serviço de cuidado paliativo, nós conhecemos o serviço de cuidado paliativo do município, comandado por uma OS, nós integrarmos o serviço.
Capacitação, a professora Paola colocou, é algo que precisa acontecer todo o tempo. Eu acredito que é necessário que nós tenhamos bons médicos que façam bons registros, mas nós precisamos ter soluções também como um motor para a suspeição. E esse link aonde a gente sai de um modelo hospitalocêntrico, né, quando a gente fala de rede, a gente tem uma hierarquização na rede, a gente tem um funcionamento dos mais diversos entes, né? Como é que a gente faz ligar? Aí, de novo, a gente volta a falar de navegação. Nós fornecemos a APIs há muito tempo para o governo do estado e para o município. Esses APIs, eles trazem informações de marcos dos tratamentos dos pacientes. Eles não trazem ainda a informação totalmente descrita, integral dos prontuários, por questões de capacidade computacional. Mas, assim, nós devolvemos a informação para o gestor. Mas eu diria que a primeira coisa que é necessário haver é o diálogo. E a outra é que nós temos um problema. O nosso propósito não pode ser diferente. A gente precisa transformar essa realidade. Como nós estaremos preparados ou não para 2029? Para o câncer ser a primeira causa. Mas nós temos ferramentas, nós temos tecnologia, nós temos áreas. Olha, uma das situações que me deixa com o coração mais apertado, eu já falei isso para o diretor de combate ao câncer, para o Zé Barreto, já disse isso para o Gil, né, que é o diretor-geral do INCA, é fazer ambulatório de doenças de neoplasias hereditárias, descobrir tendências, e isso não está coberto pelo SUS ainda. Esses pacientes, a gente não poder dar um início a um acompanhamento, a fazer vigilância, porque a gente está falando ainda de integração, a gente está falando ainda de diagnóstico, a gente ainda está falando de regulação. Regulação precisa conhecer, precisa de ser de área fim, precisa ter um conhecimento de protocolo, precisa ter conhecimento de linha de cuidado. Mas antes a gente precisa de registro com informação suficiente para realmente regular. Mas Alberto, mas como a gente transforma a realidade? A gente transforma a realidade trabalhando em modelos. Sim, eu acredito também, como você, não na substituição dos médicos, de forma nenhuma. Isso nunca haverá, de nenhum profissional. Porque a computação da inteligência artificial, ela se faz em cima de um modelo binário. E a nossa mente não funciona com modelo binário. Mas a gente tem os LLMs, né, os Large Language Models, capazes de nos dar, de fazer processamento de informações, de grandes massas de dados, e de nos trazer predisposições, indicações para que alguém trabalhe. Porque se eu olhar até do ponto de vista do sequenciamento genético, tem um grande campo de informação que precisa ser resumido com a bioinformática para poder ser direcionado à eloquência dos laudos. Né? E a gente ainda tem muita informação, inclusive, a pesquisar. Então, assim, eu creio muito, como você falou, Tiago, em processo, mas eu creio também muito no diálogo, porque a gente poderia melhorar muito as situações. Eu vi o que a Sônia colocou, é belíssimo, mas, e claro, a gente precisava antes fazer um bom feijão com arroz, para depois comer um prato mais elaborado, que numa linguagem um pouquinho mais nordestina, realmente de o que nós podemos fazer de aproximação com o diálogo. Para funcionar em rede, que nível de integração nós precisamos ter? Que nível de conhecimentos nós precisamos ter? De quais são as nossas valências, quais são as áreas de interesse, as epidemiologias, como estão distribuídas. A realidade, como a professora Paula colocou no nosso estado, é essa mesmo. Existe um plano, né, de combate ao câncer no governo do estado também, que tem um número de operações muito maiores. Nós hoje, inclusive, já estamos fornecendo bolsas de quimioterapia para o Hospital Universitário, que foi recentemente inaugurado. Fazemos o tratamento do câncer num movimento de regionalização, num contrato junto com o OS, com o governo do estado, no interior do estado, né? Recentemente a gente acabou de escrever um projeto. Olha, a gente não faz transplante de medula óssea para pacientes halogênicos no Instituto do Câncer do Ceará. A gente tem um grande hemocentro, muito desenvolvido, que é o Hemócio, tem o presidente da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea, doutor Fernando Barroso, ali do nosso lado. Mas isso não nos impediu de escrever um projeto agora, no ciclo do Pronam Extraordinário, para fazer
procedimentos de irradiação de corpo total, mas com baixas doses, né, hipofracionado, olhando como os centros mais desenvolvidos no mundo têm feito isso, porque a gente sabe como isso é carente. Está lá no SUS, está previsto, mas não é ofertado. Pouquíssimos centros fazem no Brasil. Então, esse olhar de complementaridade, esse olhar do diálogo, esse olhar da integração, esse olhar dos protocolos, né, esse olhar do conhecimento. Eu não tive a oportunidade de estar desde o começo, mas nas reuniões, muitas vezes, das plenárias do Conselho do INCA, eu acabei me aproximando da doutora Luciana Vieira e doutor Rodrigo Conaz, que são representantes técnicos do Conaz e Conazense. Então, a gente sai um pouquinho do nosso lado, a gente sai um pouquinho da nossa posição, porque para a gente resolver um problema que é um problema da sociedade, a gente precisa ampliar o nosso olhar. A gente não pode olhar só para dentro de casa. Mas como a gente é capaz de mudar isso como cidadão e como organização, como instituição? O que a gente pode contribuir para fazer com que essa rede realmente funcione? Para fazer realmente tirar essa lei do papel, fazer ela realmente funcionar. Mas como a gente muda a abordagem do câncer, que ainda se remonta para os anos de 80, e a gente faz um tratamento oncológico realmente diferente, realmente fazendo vigilância, realmente abordando o câncer quando ele estiver assintomático, realmente mudando o prognóstico para a população, em termos de desfecho, e desonerando o Sistema Único de Saúde, que é um sistema belíssimo, né? Que é valiosíssimo para a nossa sociedade. Como é que a gente faz ele funcionar de fato dentro da sua hierarquização e das suas integrações? Mas é preciso que cada um se dê a conhecer e procure conhecer. Alguns países deram grande publicidade para os seus planos de combate ao câncer. Efetivamente, porque isso também precisa acontecer. Há muito desconhecimento. Eu fiquei pasmo com as palavras da professora Paola com relação aos seus alunos do 7º ano. Então, assim, acho que são essas minhas palavras. Eu não preparei nenhuma apresentação. O que mais me move, na verdade, é um desejo de fazer uma grande transformação, de deixar algum legado. Eu tive a oportunidade de falar uma vez no congresso da FEOSP, até aí no interior de São Paulo, e eu disse assim, olha, se todos nós fôssemos capazes de olhar com empatia e nos colocarmos no lugar, porque empatia a gente acha que é ter pena. Não, empatia não é ter pena. Empatia é eu conhecer uma situação e eu agir para transformar aquela situação. E isso exige esforço, isso exige trabalho, isso exige diálogo, isso exige contorno de dificuldades, de realidades. Nós precisamos alimentar os nossos pacientes para que eles tenham um melhor desfecho, para que eles precisem ter uma melhor condição de imunidade. E nós fazemos isso. Então, a gente não pode tratar câncer aonde nós estamos sem reconhecer esses fatores determinantes sociais que, se nós não abordarmos, eles terão impacto sobre os desfechos. Então, eu acho que é esse olhar que a gente precisa ter. Precisamos dialogar, precisamos colocar tecnologia, sim. Precisamos ter um médico, sempre, né? Mas precisamos conhecer um modelo mais robusto, um modelo que realmente mude o olhar, mude a forma de tratar. E eu acredito que a gente vai ter que fazer vigilância, vai ter que fazer rastreio, vai ter que fazer vigilância. Tudo nasce com protocolo de alta suspeição, com acesso, sim, a figura na navegação para ligar todas essas pontes. Eu sei que eu falei muito, mas na verdade é porque esse é um assunto muito rico e muito amplo e nós temos muito trabalho pela frente. Obrigado, Alberto. Você destacou várias vezes aqui, né, a importância do diálogo. E estava até pensando aqui, né, a gente precisa também agora de navegador do diálogo, porque também a gente vive muito, pelo menos eu sinto isso, né, que a gente vive às vezes esses espaços colegiados de negociação, participação, parece que o diálogo também não sei se ele acontece de verdade. Eu acho que ele acontece muito de forma conveniente para alguns que querem falar mais do que outros. E eu acho que a gente talvez vai ter que mudar esse modelo. Um diálogo que realmente possa ter uma entrega no final, né? Porque acho que no final das contas o que a gente precisa é entregar um sistema melhor para as pessoas. E aí eu puxo o gancho aqui com o Gustavo, porque a gente teve a oportunidade de conversar e de interagir em vários momentos e, sei lá, eu com vários chapéus diferentes, né? Às vezes na FEOSP, às vezes na SBOC. E o que eu gosto muito do que o Gustavo traz,
ele é sempre muito propositivo. Ele sempre chega e, olha, eu sou aqui filiado e eu tenho esse problema aqui, o que é que vocês vão fazer, né, para a gente resolver, para você ajudar a destravar esse problema? Ele provoca o diálogo resolutivo, ele provoca... E eu acho isso legal, porque muita gente acha que não funciona. Eu não vou reclamar para a instituição que eu sou filiado, eu não vou reclamar para não sei o quê, porque acha que vai ser só mais uma reclamação. Cara, e ninguém sabe como, às vezes chega um e-mail, o negócio ali pega fogo lá dentro, assim, é uma coisa... É importante as pessoas, assim, provocarem as suas representações, né? Eu acho que você faz muito isso, Gustavo. Eu acho que vários problemas que eu queria muito enfrentar, ele ganhou muita repercussão e você jogou uma gasolina assim, e que eu falei, nossa, boa, adorei esse e-mail, porque agora o negócio vai destravar aqui dentro, né? E eu acho que você traz muito isso, você gera um diálogo numa linha de, olha, é um diálogo, mas eu quero uma entrega aqui, né? Queria te ouvir um pouco sobre todos esses problemas, mas também sobre que você inspirasse assim, pessoas também a terem mais esse seu perfil. Boa tarde a todos, agradeço o convite de estarmos aqui. Vamos tentar passar uma visão, né? Eu não vou passar só do médico, mas passar, vamos dizer, de uma equipe que a gente compõe os centros de tratamento de câncer. A gente vê a complexidade que é o câncer, é uma política agora, mais uma, né, que veio, que nos traz, chama bem a atenção, que ela é muito ampla, é abrangente, que é para se atender desde a prevenção até o cuidado final, né? Ela é abrangente. E a gente vê aí como é difícil todos esses processos que estão no meio. A gente que trabalha com o tratamento do câncer, tempos atrás, os centros de tratamento recebiam um paciente, tinham que receber com o diagnóstico para darmos conta disso. Com poucos recursos tecnológicos, de pessoas, né? Isso foi se avolumando, as instituições hoje são muito bem normatizadas, você não cria a gente vê a disparidade, um CACOM, tem, certos locais tem muito, outros tem pouco, você não cria um CACOM por livre e espontânea vontade. O CACOM, ele é normatizado, você tem que atender uma população de 1 milhão de pessoas. Para você funcionar, você tem que fazer de 700 a 800 procedimentos diagnósticos de câncer ali, por ano, pelo menos. Tantas sessões de quimioterapia, para isso ser devidamente até pactuado. Só que tudo isso garante aos CACONs e UNACONs uma coisa que no SUS a gente falou dessas regulações, porque no SUS é muito colocado tripartite, a União, o Estado e os municípios. Esses centros de tratamento de câncer, eles são eminentemente regionais. O componente regional é muito esquecido. E o CACOM, na sua essência, ele é regional. E ele não pode ficar à mercê de pactuações intermunicipais com municípios, né? Para ele entregar um bom serviço, ele tem que ter essa conta paga. Pelo Estado, pela União. O município não tem condição para isso. E ninguém conhece mais, muitas vezes, o perfil da região que um CACOM. A gente pode citar um exemplo, por exemplo, a nossa região de atuação em Minas Gerais. Minas Gerais são 853 municípios. Na nossa região, não tem nenhum município com mais de 200 mil habitantes.
que é um parâmetro que os indicadores de saúde pública utilizam muito. Nós não temos nenhuma cidade. Nós temos uma cidade com mais de 100 mil habitantes, que é a nossa sede, Passos. O restante são municípios pequenos. Nós temos municípios com menos de 1.500 habitantes. Então, eles dependem muito desse componente regional. A instituição, desenvolvendo o trabalho do câncer, foi bem comentado, a doutora Sônia colocou a Rede Hebe Camargo, foi colocado as pactuações. A nossa instituição já assumiu a alta suspeição antes mesmo até da implantação em Minas Gerais. A gente já tem uma linha de cuidado com a mama, câncer de mama, muito anterior a isso. Isso posteriormente evoluiu e temos ambulatório de alta complexidade, que é muito difícil ser pactuado na região. Mas foi o melhor jeito, é como a gente conhece cada vez mais os pacientes e podemos entregar, cumprir as leis. Todo paciente, tendo um plano terapêutico, um plano de cuidados traçado por ali, ele vai seguir, sendo devidamente monitorado. E a gente vê que agora, com a possibilidade de se ter uma rede, não vai adiantar muita coisa se o CACOM não for mais empoderado até a atuar antes. Nós talvez precisamos dar um maior suporte, tanto desde lá da atenção primária, vamos entendê-la como não tão simples, né? Vamos dar uma complexidade maior para ela, para já ir direcionando melhor os pacientes, fazer um rastreamento adequado, porque esbarra na questão também de financiamento. A conta que vai chegar no final, ela é muito alta. Se a gente não pegar os pacientes o quanto mais precoce possível, a conta vai se avolumar. E eu acho que os CACONs, os NACONs, precisam ser empoderados a ter uma maior atuação nesse componente regional. Não adianta você só levar especialistas para uma região, porque não vai resolver. A gente tem que lembrar, se você dá acesso, você vai criar demanda. Se você levar um especialista para uma região, ele vai demandar exames para aquilo, que isso é o que a gente não está conseguindo. Eu sinto isso também dentro do estado de São Paulo, que é uma ilha de excelência. Eu atuo numa cidade modelo, vamos dizer, uma das melhores cidades para se viver do estado, em todas as pesquisas se diz isso. Tem excelente índice de IDH, tem CACOM, lá tem ambulatório médico de especialidades do governo do estado, lá tem Santa Casa, tem a prefeitura, tem atenção especializada, mas às vezes a gente não consegue entregar aquilo que se propõe. A Rede Hebe Camargo é ótima, ajudou muito, mas ainda tem certos gargalos, sobretudo com certos procedimentos, que a gente não tem condição de realizar a nível municipal. Hoje em dia, o tempo médio de espera para se fazer uma endoscopia para um paciente que chega com queixa é de 3 anos. E eu não posso encaminhar com a mera suspeita que eu vejo para alta complexidade, nesse critério específico de um caso gastrointestinal. Outros casos já se facilitou muito, mas a gente esbarra também na má qualidade de exames,
A gente está cansado de receber exames de imagem que os critérios para se encaminhar para uma alta complexidade está lá colocado. Você tem que ter o nível, né, BIRADS 4, 5. Você, num caso de um câncer de tireoide, você tem que ter a classificação, tem o TI-RADS para aquilo. E esses laudos não vêm, você não consegue encaminhar, e você fica com esse paciente perdido no meio do caminho. Precisa ser revisto, eu acho, o papel. Em Minas Gerais, a gente consegue, o paciente está vendo, tem um nódulo, o próprio CACOM assume aquilo, faz o que for necessário. Se o paciente não tem nada, ele vai voltar para a atenção básica. E isso é difícil, o paciente não quer ir embora depois. Dá trabalho. Outra questão... Fideliza. Fideliza porque sabe que não funciona, dá, né? É difícil, a gente tem que mandar, tem coisas que tem que voltar para o município, não dá para absorver. A gente já faz muito, por exemplo, tem uma questão que na atenção do câncer não tem, é colocado não para CACOM, para o NECOM, que ele é o componente da média complexidade, é câncer de pele. O câncer de pele é atendido na média complexidade. No estado de São Paulo, tudo é atendido realmente na média complexidade. No meu ambulatório, viu? Em Minas Gerais, não. Lá tem que ir tudo para o hospital. E isso não é nada devidamente pactuado. Gustavo, no meu ambulatório... Não tem APAC para você tratar câncer de pele. O hospital não tem financiamento para aquilo. E nós temos um volume enorme. Se for procurar, pode entrar no painel de oncologia, nos dados do DataSUS, ver a produção de câncer de pele de certos CACONs aí no Brasil. São absurdos. É muito elevado. E não se é devidamente reconhecido. Então, eu acho que temos que rever. Eu convido à reflexão para a gente pensar o papel do CACOM no direcionamento dessas políticas regionais, né? Ele precisa ser devidamente empoderado, talvez ele pode dar um valor melhor, entregar mais coisas do que está sendo visto atualmente. Legal, Gustavo. E o bom é que você já fez até suas considerações finais com o que você acha que deve acontecer. E eu vou agradecer a Aline, que permitiu também fazer mais uma rodada aqui de considerações finais. Acho que a Paula queria fazer um comentário também. Então, você já emenda seu comentário, suas considerações finais, se cada um puder falar um minutinho, porque a gente vai ter que desocupar a sala daqui a pouquinho. Não, é isso. Eu ia comentar com o Gustavo que no meu ambulatório eu faço até tratamento de hipertensão e diabetes, renovação de receita, porque o paciente diz, olha, doutora, eu só vou entrar em contato com o meu médico daqui a 3 meses e tudo. Então, a gente está falando de coisas assim. Eu acho que a gente tem que... Eu acho que essa mesa, eu aprendi muita coisa, aprendi com todos os colegas, agradeço, né? Sempre quem ensina aprende também, então eu acho que a melhor coisa da gente ser professor é a gente ser aluno também, então aprendi, obrigada, realmente. Eu acho que a gente tem que refletir, nós temos que realmente estar assim, num movimento, todos juntos contra o câncer, nós temos que fazer conversações colaborativas, como você falou, e em relação aí a Humberto Maturana, que foi um grande biólogo chileno, professor do Francisco Varela, que foi Nobel de Medicina, ele diz o seguinte, nós somos seres autopoéticos e amorosos, naturalmente autopoéticos. Então, quando a gente se senta e conversa, ninguém sai ileso. Nós todos aqui saímos modificados a partir dessa conversação colaborativa. E a IA não pode dar uma conversação colaborativa com a gente, pode agregar conhecimento, agilidade, tudo. Estou implicando com você, né? Boa. Vou ter muita DR hoje à noite. Pode ficar mas é isso, nós somos autopoéticos. A IA não é autopoética. Tônia, não vai me puxar a orelha também, não, hein? Não. Eu só queria rapidamente, primeiro agradecer o convite e falar de uma experiência que a gente está tendo
A gente tem aqui no Estado uma central de regulação, né, estadual, que é conhecida como CROSS, né, que é o Ciresp, e a gente agora está trabalhando com enfermeira navegadora dentro da regulação, né? E isso fez uma diferença muito grande, Tiago, porque assim o paciente chega para o acesso, né? Está lá o protocolo de acesso, está descrito o que eu preciso ter, mas ele não chega assim. Ele chega sem o exame, ele chega sem a imunohistoquímica, ou ele chega com um CID que não bate com o CID da suspeita. Então, essa enfermeira navegadora está tendo um papel fundamental, porque atrás daquela ficha, antes o que a gente fazia? Encerrava a ficha, porque estava errada. Só que é uma pessoa que está ali, né? Então, assim, agora a gente liga, conversa com o médico da unidade, conversa com quem inseriu o caso, vê qual é o exame que está faltando, tenta resolver a questão. Então, assim, de verdade, né? Regular o acesso, né? Então, regular aquela pessoa, né? Então, talvez é uma experiência que está sendo válida. Não, né? Deixar ela para trás, né? Exatamente. Então, eu esqueci de falar isso na parte da regulação, né? Mas eu acho que está funcionando e que a gente tende a evoluir. Mas era isso, só muito agradecer. Bom, Sônia, obrigada. Muito bom. Karina, você, e aí a gente fecha com o Alberto. Bom, pessoal, primeiro agradecer, eu acho que foi uma honra participar dessa discussão, adorei escutar o Gustavo, a Paola, a Sônia, o Alberto, muito bacana, você, Tiago, com todas as suas considerações, nos provocando, né? Eu acho que valeu muito a pena. E eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente tem que estar articulado àquilo que eu acho que o nosso Sistema Único de Saúde tem que fazer de melhor, que é qualificar o cuidado dos usuários do sistema, ter um cuidado que seja centrado nesses usuários, pensar nesses itinerários de um jeito melhor possível, enfrentando, né? Eu acho que o Gustavo traz várias coisas importantíssimas, que é enfrentando as várias questões que a gente tem, né? Várias barreiras, quando a gente fala na nossa pesquisa de barreiras e facilitadores, o que é que tem sido barreiras, o que é que facilita, e a partir disso tentar diminuir as barreiras, ampliar os facilitadores e poder todos juntos com o objetivo comum qualificar então e melhorar o dia a dia e a vida das pessoas que estão nesse momento precisando desse cuidado. Então, muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Obrigado, só queria Karina. fazer um comentário para minha amiga aí, dizer somente assim, né? E também ensinar para as pessoas que o SUS não tem dono, né? O dono do SUS é o povo brasileiro, né? São as pessoas que sofrem. E aí a gente tem que capacitar e fazer disso uma grande ciranda, né? Isso aí. Isso mesmo, bem freiriano. Alberto, fecha o nosso painel aí. Eu quero agradecer também o convite, né? Lamento porque acabei me submetendo a um procedimento de cirurgia que eu precisei antecipar. Estava comentando com a Karina aqui na sala antes da gente iniciar, mas eu digo que nós temos sim um sistema único nacional de saúde que é invejável na sua forma de cobertura, na sua forma protocolar de acionar o cuidado, mas todos nós fazemos parte dele. Acho que a professora Paola tem razão quando ela diz ele é do povo brasileiro. E a gente precisa construir um sistema que consiga ser uma resposta tempestiva, eficaz, de qualidade, né, diante de uma doença crônica tão invasiva, tão imunodeprimente, e tem todas as características sociais, inclusive, que se assolam, e psicossociais, vamos dizer assim, diante do desafio do câncer. E sem nunca esquecer que a gente vive numa nação ainda com várias diferenças, né, que os determinantes sociais geram assimetrias também. A gente sabe que o SUS é hierarquizado, mas a gente precisa fazer ele funcionar como uma resposta, como uma solução, que traga um impacto positivo para a sociedade. Nós precisamos construir uma abordagem de tratamento oncológico diferente, né? Gustavo falou também do empoderamento dos CACONs. Os CACONs têm um papel fundamental na formação, na capacitação, no fornecimento de mão de obra, no fornecimento de serviços complementares para que a gente realmente construa uma rede de prevenção e combate ao câncer. Há muito que ser feito. Estou muito feliz de estar aqui, né, e vou sempre me colocar como uma pessoa apaixonada que não desiste, que a gente precisa encontrar solução, como água que contorna as pedras, mas a gente precisa caminhar em busca de solução. Precisa dialogar, precisa realmente interagir e nos, vamos dizer assim, nos complementar para sermos mais fortes e mudarmos essa realidade que nós temos.
Obrigado. Obrigado, Alberto. Eu queria, antes da gente encerrar, porque eu também, eu que puxei o encerramento do Gustavo, mas deixa eu dar mais um minutinho também para ele só fazer o fechamento dele. Não, é só agradecer mesmo a oportunidade e vamos finalizar. O tempo já. Valeu, isso sim é fechamento. Uma salva de palmas mais alto ainda para o Gustavo, que fez esse fechamento. Obrigado, pessoal. Acho que podemos sair, né, Alberto? Acho que sim, Karina, acho que sim.